Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre a dificuldade, a situação dos produtores gaúchos que não tem uma solução para as safras consecutivas, para as perdas que tiveram e que agora aguardavam, pelo menos o Conselho Monetário Nacional, uma ajuda do governo federal que não chegou até agora. Daqui a pouco completa praticamente um mês das mobilizações lá no Rio Grande do Sul, e não só são os produtores, não apenas os produtores do Rio Grande do Sul que estão enfrentando essa situação, mas que têm apoio de várias entidades, de produtores Brasil afora. É o caso do produtor que hoje está em Sinop, de origem do Rio Grande do Sul, Emerson Antonioli, que já está conosco, a quem agradeço a participação. Emerson, muito obrigado pela tua participação, pela tua voz aqui no Tempo e Dinheiro. Tudo bem? Tudo bom, tudo tranquilo. Eu que agradeço. A gente está longe do Rio Grande do Sul, mas sempre com o coração lá. Nós somos produtores e o problema do Rio Grande do Sul é o nosso problema, é o problema do Brasil, né? O problema da estabilidade, dessa coisa que a gente não vê uma saída, a gente não tem uma luz no fundo do túnel. E a gente enxerga o problema do Rio Grande do Sul um problema maior, com vários problemas climáticos eles tiveram. Então, a gente tem que ajudar, mas a gente sabe que esse problema de crédito, de seguro, de plano safra vai chegar até nós aqui no Mato Grosso e em todo o Brasil. Bom, Emerson, agora a gente sabe que eles estão enfrentando uma dificuldade muito grande, né? Será que, como você mesmo já chegou a citar, né? O exemplo deles pode ser o exemplo que pode acontecer com o Brasil como um todo, né? Porque as dificuldades que eles têm hoje, é lógico, foram questões climáticas, acesso ao crédito não vem, a ajuda que foi prometida e não foi cumprida, né, por parte do governo, pelo atual governo. O Brasil está à mercê de uma situação muito complicada, falta de um governo firme para poder investir em vocês, aqueles que produzem alimentos para esse Brasil e para o mundo. Está faltando isso, Emerson? Está faltando uma política séria agrícola. Está faltando um plano para mobilizar a agricultura do Brasil. Essa segurança jurídica a agricultura não tem mais. Quando se fala em plano agrícola, quando se fala em plano agrícola, em custeio, em plano safra, em seguro, a gente não sente uma segurança do governo. A gente sente que o governo está perdido. O governo que vem falar para nós em abaixar custo de alimentos, em abaixar esse custo e corta o crédito do produtor, não renegocia as dívidas do produtor. Como que isso é possível? É na contramão de tudo. Quando a oferta e procura faz o equilíbrio do preço no mercado. Rio Grande do Sul, um dos maiores produtores de arroz do país, de carne. Como que um estado que pode ficar parado por falta de crédito, falta de renegociações, a gente sabe que isso é necessário, os produtores poder produzir, eles tiveram um problema gigantesco de safra, de percas, como, como que eles vão fazer para ter o crédito para poder produzir em suas terras, comprar suas máquinas, renovar a sua frota, comprar seus adubos, suas sementes, seu óleo diesel, que hoje o custo nosso do agronegócio hoje, nós vamos falar em 20% a 30% de acréscimo. É muito grande, é um acréscimo gigantesco no nosso custo, e sem o crédito do governo. Nós não estamos, nós não somos subsidiados. A população brasileira enxerga errado o produtor rural, quando se fala em crédito rural. Aqui no Brasil, a gente pega o dinheiro e paga juros, e juros muito altos. Nos outros países, o dinheiro vem, é subsidiado, nos Estados Unidos, na Europa. Nós pagamos juro, um juro quase impagável. Como que nós vamos fazer? Como que esse agricultor vai sobreviver? Eu olho para o agricultor gaúcho, eu sinto dor no coração, e eu fico com medo disso aqui chegar
vai descer, vai vir para Santa Catarina, vai vir para o Paraná, vai vir para o Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso. Esse problema vai chegar aqui, não tem como não chegar. É exatamente esse o receio e aquilo que pode acontecer, eventualmente, com o exemplo lá do Rio Grande do Sul, né? Até porque muita gente imagina falar, o governo disponibilizou X de verba, de recursos para o plano safra, para o custeio, para comercialização, só que esse dinheiro não é do governo, né? O dinheiro não dá, né? O produtor tem que acessar e paga juros de mercado, às vezes chega a 20% ao ano, né? Então há uma dificuldade muito grande nesse sentido. Você acha que falta esclarecimento para a população brasileira do que se passa ou o que passa no campo de verdade? Ou não há interesse de que isso seja divulgado para as regiões, para as áreas urbanas? Né? Porque quem está no dia a dia aí na indústria a céu aberto sabe dessas dificuldades, né? Será que não é interessante para alguns ou para alguns políticos, né, mostrar que vocês que realmente carregam esse Brasil nas costas, será que isso está faltando? Esse esclarecimento, Emerson? Sim, sempre, na verdade, esse sempre foi um problema do Brasil, do agronegócio, né? O agro ser mais transparente, as notícias e o staff do agro chegar realmente como que funciona. Eu vejo os comentários quando se fala em custeio, em dinheiro para o agro, estão dando de. Não, ninguém dá nada para nós, não. A gente paga. A gente está pagando um juro de hoje 20% ao ano. Isso é quase. Não existe nenhum negócio do agro no mundo que paga esse juro. E nós queremos o dinheiro para poder plantar. Isso que eu estou enxergando que o agricultor do Rio Grande do Sul quer. Ele quer poder plantar com juro de 20%, né? Ele quer poder sonhar e continuar na atividade. E o governo não está dando essa possibilidade. Nós temos que mostrar para o Brasil que nós, né, somos responsáveis aí pelas exportações, pelo PIB, mas que nós temos dificuldade. E que nada é de graça. E nem todo mundo, tanto no Mato Grosso quanto no Rio Grande do Sul, é Grupo MAGE ou é o Grupo SLC. Nós, 99% dos agricultores é médio, é pequeno, né? E precisa de um custeio. Então, quando você fala em agronegócio, já se pensa em MAGE e se pensa em SLC no Rio Grande do Sul, se pensa nas grandes fortunas. Claro, também tiveram seus, por ter feito essas fortunas, trabalharam muito, chegaram aqui no Mato Grosso, mas não é, o agro não é feito disso, o agro é feito do médio, do pequeno, né? E que precisa desse crédito rural, precisa alavancar um problema climático, um seguro, e que isso o Brasil está deixando a desejar. Esse governo não está claro, não mostrou um plano de governo para o agro para dar continuidade para o agro continuar crescendo. Fora essa questão que você citou do acesso seguro, né? O seguro muitas vezes acaba não sendo cumprida aquele acordo, né, da área, né, não atende às vezes a necessidade do produtor com uma crise como houve essa no Rio Grande do Sul, especialmente, né? Aqui pode acontecer em qualquer parte do país, né? Não ter a cobertura suficiente ou o produtor ter acesso a esse seguro, né? Um outro grande problema, não, Antonioli? Sim, pode ser. No Mato Grosso, nós temos problemas de excesso de chuva na colheita. A gente tem anos que perde 20, 30, 40% também. A gente não está livre de uma seca e de um excesso de chuva. Mas eu me pergunto assim, um seguro feito pelo governo, feito pelas instituições do governo, Banco do Brasil, Caixa, BNDES, tá? Eles não estão conseguindo deixar claro para nós como que vai ser o custeio, como que vai ser o plano safra. Eles não estão pagando como deveriam o seguro que está aí e as promessas feitas para o Rio Grande do Sul, em especial quando teve um problema climático. Então eu me pergunto, aonde que nós vamos chegar? Qual é o nosso futuro?
como agricultor, como agro, se nós pequenos ou médio, né, somos 99,9%, com certeza a produção do país vai começar a cair ou vai ter problema. Como que o alimento na mesa do brasileiro vai abaixar? Como que o produtor vai conseguir produzir um alimento mais barato? Como que quem produz carne, o pecuarista, que está vendo seu custo aumentar, a carne não está subindo por mera coincidência, está subindo porque não tem oferta e o custo aumentou muito, o arroz está subindo, o feijão vai subir, o preço da soja tem que subir porque o produtor não vai mais conseguir plantar. Muita gente fala da soja, a gente não come soja, come sim. A soja se transforma em proteína animal. Você precisa da soja para engordar seu boi, para engordar seu frango, para engordar seu porco. Então, assim, esse esclarecimento para a população não está claro. E se o agro tiver algum problema, se o governo não tiver uma política agrícola que seja sustentável e se sustente, nós brasileiros vamos ter problema no consumo. A mesa do brasileiro vai ficar bem mais cara que está hoje. Então, isso vai influenciar para todos os brasileiros, não só para o agro, porque não tem como o alimento da mesa do brasileiro ficar mais barato se nós não tivermos uma política agrícola bem definida. Se o governo não começar a negociar, não começar a tentar com o produtor, com as associações, e chegar num número para que isso se sustente, para a próxima safra ser uma safra cheia, né? O Rio Grande do Sul poder produzir seus alimentos, ou pelo que eu estou vendo, se não tiver um acordo, se não tiver uma proposta de custeio, uma proposta para o Rio Grande do Sul não vai produzir. O Rio Grande do Sul vai ficar parado. E quando isso acontece, o reflexo é dominó, vem para o resto do país inteiro. E nós já sabemos disso. E qual é a preocupação? Que isso não aconteça, que o governo ponha a mão na cabeça, que realmente tenha um ministro da Agricultura que é do meu estado e que pense, que sente com a equipe econômica, que eu sei que quem define o plano safra é a equipe econômica, e que chegue num acordo para resolver o problema do Rio Grande do Sul quanto mais rápido possível, para que isso não se estenda em outros estados. O nosso apoio ao Rio Grande do Sul, porque nós estamos no mesmo barco. Renegociações, plano safra, custeio, custo se elevando cada vez mais, nós tivemos 20% a 30%, o nosso custo está subindo, o óleo diesel, o adubo nunca teve num preço está hoje, nós estamos fazendo aí as cotações para as próximas safras, a gente está assim, com um custo aí de 5 a 6 sacas, 7 sacas acima do que foi feito nos últimos 10 anos. Então isso preocupa o agro, porque isso vai vir o efeito, pode ser que não seja nesse ano, mas nos próximos anos vai vir um efeito, a gente está vendo aí recuperações financeiras, uma em cima da outra. No meu estado, muita recuperação financeira, instituições com problema gravíssimo, não estão aguentando, já estão entrando em parafuso e a gente está com medo. Até onde vai isso aí? Então, o governo tem que parar e pensar que a situação do agro hoje é grave. É exatamente nesse sentido, né, que a gente vê aumento de impostos, né, inflação, juros em alta, cada vez mais. Quanto mais se gasta, né, sem ter medida, por dizer assim, né, gera essa situação de incerteza, inflação, juros cada vez mais altos, né, e cada vez mais taxas, né, impostas inclusive agora pelo IOF aí na LCAs, né, a letra de crédito do agronegócio, né, que vai penalizar principalmente todos os produtores do Brasil afora. Agora, aquela pergunta, né, que a gente se faz, passaram praticamente 2 anos e meio, quase 3 anos desse atual governo. Será que tem uma solução para esta safra, ou seja, para este governo, ou só para um próximo que vai ter sensibilidade
realmente com o campo, com quem produz alimento. Você acredita numa solução com esse atual governo ou não, Antonioli? Eu não acredito numa solução nesse governo. 2 anos e meio e nada foi feito. Não existe um plano de governo. Em 2 anos e meio, a gente não viu um plano de governo, não viu um plano de governo agrícola, não viu por que eh, por que eles chegaram, para que eles vieram. Quando você se candidata, quando você se propõe a ser presidente, você tem que ter um objetivo. Eu até agora não entendi qual era o objetivo do Lula ser presidente novamente. Ele chegou, tem equipe e sem plano de governo. E para mim, o país é um trem sem rumo. O trem descarrilhou. Não tem, não sabe para que lado está indo. O que a gente pede, claro, a gente não quer ver isso ficar pior do que já está. E na minha maneira de enxergar, isso vai cada vez ficar pior. A gente tem que ajudar. Não é o governo que a gente sonha? Não, não é o governo que eu sonho. Mas chega num ponto e eu acho que a gente tem que encostar nesse governo e tentar ajudar para que pelo menos a gente sobreviva até o final do mandato deles. É isso que eu penso, porque se continuar nessa balada e nesse andar aí, nós não vamos sobreviver até o final desse governo. Estou vendo os agricultores entrando em parafuso, as grandes instituições financeiras do agro, ou revendas de insumos, de adubo, de fertilizantes, todas entrando em recuperação financeira. É preocupante? É. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos ter que encostar nesse governo, tentar acertar. Os governadores vão ter que sentar com o presidente, sentar com o ministro da Economia, com o ministro da Agricultura e tentar chegar numa solução, antes que isso fique pior. Eu acho que é muito mais grave do que a gente está pensando, a situação do país, e a gente tem que tentar solucionar antes que se agrava mais do que já está. Nós estamos vendo o Rio Grande do Sul entrando num colapso, né? Porque se não tiver um acerto financeiro, um aporte financeiro do governo, ele não consegue mais produzir. Se conseguir aí 30%, 40%, mas não é mais aquele estado produtor. É uma carta que está saindo fora do baralho por falta de uma assistência do governo federal. Vai acontecer no resto do país? Claro que vai. Muitos produtores precisam de investimento, compra de máquinas, de tecnologia. Hoje, para você estar no mercado e concorrer com o mercado americano, concorrer com o mercado europeu, você tem que ter tecnologia. Essa tecnologia muda todo ano. Isso custa, né? Isso precisa de financiamento, isso precisa de uma linha de crédito com juros baixos para você estar no mesmo patamar que eles. Senão nós não vamos ser competitivos, nós vamos ficar fora do mercado. Então, o que eu penso? Vai solucionar o problema em 1 ano e meio? Não, não vai. Mas nós temos que achar um caminho para, pelo menos, o Brasil, o agro, a população sobreviver com a comida barata na mesa e pelo menos não suba mais do que já está aí, porque quase já está impossível do trabalhador sobreviver. A gente tem que ajudar, tem que encostar. Os governadores vão ter que chegar no governo, na equipe econômica, e tentar um ajuste, tentar alguma coisa para que o Brasil sobreviva, o agro sobreviva e a população também. Depois que nós não podemos virar uma Venezuela. Claro que nós não vamos deixar isso acontecer, nós não podemos deixar isso acontecer. Mas, que, na minha opinião, a situação é grave, a gente não pode mais tampar o sol com a peneira. O Rio Grande do Sul é um reflexo do que vai acontecer com o resto do país. O Rio Grande do Sul é o nosso espelho. Nós sabemos que o amanhã nós vamos estar na mesma situação que eles. Isso serve para o Brasil inteiro. E não serve só para o agronegócio. Serve para a construção civil, serve para a indústria, para o profissional liberal. Olhe para o Rio Grande do Sul e você vai ver o que vai acontecer com o resto do país. Isso que eu penso, na verdade. E para finalizar essa questão da falta de previsibilidade que existe, né, como você estava falando mesmo, né?
né, nas condições aí, naquilo que vai acontecer com a economia. A gente sabe que não vai nada bem, né, quando não se gasta além daquilo que se arrecada, porque o Estado não gera riqueza, né? Ele só teria que administrar aquilo que é cobrado de impostos de todos os outros setores, principalmente do agronegócio, né? Agora, fora isso, essa questão da insegurança jurídica, né? Infelizmente, a gente tem aí aspectos voltados principalmente no caso do Paraná, que é uma outra situação também, das invasões, né, da fronteira ali, com relação à vinda de pseudos ou supostos indígenas que entram, né, que tomam terras, enfim, né, a insegurança jurídica também é um outro problema que só esse aspecto já daria para poder tirar o sono de muito produtor, de todos os brasileiros, né, Antonioni? A gente não sabe, quem chegou no Mato Grosso há 50 anos, 40 anos, sabe como foi sofrido abrir o Mato Grosso. Era cerrado, em algumas partes era a mata um pouco mais pesada. Eu estou num lugar de transição, mas há 50 anos atrás o governo implorava para que se abrisse o Mato Grosso e começasse a se produzir tanto em Goiás, no Mato Grosso, e aí isso foi subindo para o Pará, para Rondônia. Hoje nós somos um dos maiores produtores do mundo e nós não temos valor. O produtor é tratado como bandido. Insegurança jurídica significa que você pode ter uma invasão e você não é dono mais do que é seu, né? Ninguém te garante que isso não vai acontecer. Isso é um absurdo. É só no Brasil que isso acontece. É mentira sobre desmatamento, mentira sobre... Eu vou te dar um exemplo do Mato Grosso. O Mato Grosso é o que mais preserva o meio ambiente. O produtor abre 20%. Na minha região, o produtor abre 20%. 80% ele preserva e cuida, e bem cuidado, porque se entrar um fogo, tudo que acontecer, vem multas. Então, o produtor cuida. E daí, qual é a segurança jurídica que nós temos? Nós não temos nenhuma. A gente está aí à mercê, né? A gente não sabe o que vai acontecer. E isso, na minha região, preocupa no Paraná, no Mato Grosso do Sul. Quando se fala em indígena, né, a gente tem que ajudá-los. Eles também não querem viver mais como no meio do mato, eles querem poder produzir. Eu vejo indígena no Mato Grosso produzindo soja, né? O governo não quer mostrar isso, mas eles querem produzir sim. Eles querem criar boi, eles querem produzir soja, uns querem ficar na mata, mas assim a gente tem que conciliar, né? É isso que faz parte do Brasil. Os indígenas têm que estar na nossa mesa, sentado, conversando e debatendo. O governo não quer isso, o governo quer usar os indígenas para discurso internacional, para disfarçar, né? Para trazer dinheiro de ONGs e para interesses que não são do Brasil. Os indígenas podem sentar na nossa mesa e debater isso, sim. Eu já tive com vários e tenho certeza que eles querem produzir, eles gostam de ser tratado bem, eles gostam de ter um ar-condicionado, de ter sua caminhonete, de ter saúde, pronto-socorro. Eles querem ser atendidos que nem nós. Então, está na hora de nós abrir as portas para os indígenas, botar eles na mesa, sentar com eles e pedir o que vocês querem. Então, e não deixar mais o governo usar indígena como trampolim para ONG, trampolim para interesse internacional. Infelizmente, isso está sendo usado ainda, né, Antonioni? Bom, para finalizar, queria usar uma frase que João Batista Olive encerra todos os programas aqui diariamente, né? Que o Brasil vencerá. O Brasil há de vencer, né, Antonioni? Tenho certeza absoluta, o povo brasileiro é um povo trabalhador. O povo brasileiro é um povo guerreiro. Eu acredito no Brasil. Acredito de coração que todos os brasileiros que estão aí vão botar a mão na consciência, é, e vão pensar o que é melhor para a próxima geração. A gente tem que entender o que é melhor para o Brasil. A gente precisa de estabilidade, a gente precisa de um consenso, a gente precisa chegar
num número que satisfaça todo mundo, tanto a direita, a esquerda, o centro, mas nós temos um objetivo, é salvar o Brasil. Do jeito que a gente está enxergando, não é o caminho. Emerson Antonioli falando conosco direto de Sinop, num primeiro momento, fazendo um apoio, né, como todos os outros produtores, Brasil afora, aos produtores do Rio Grande do Sul que passam por essa situação calamitosa e, lógico, fazendo um balanço daquilo que sente, né, na pele, né, sente no dia a dia, né, das incertezas que a gente tem aqui. Mas o Brasil vai vencer tudo isso e, sem dúvida, seremos aquela nação em que os produtores vão produzir mais, melhor e com a certeza de que o Brasil vai ser diferente e será um país totalmente diferente. Antonioli, um grande abraço para você, foi um prazer falar contigo. Dispõe aqui do Tempo e Dinheiro, tá bem? Muito obrigado, eu que agradeço e que o Rio Grande do Sul tenha certeza que o agro do Brasil está apoiando eles. O agro é um só. Nós estamos juntos em qualquer batalha. Tá certo. Um grande abraço para você mais uma vez. Obrigado, viu? Até mais. Obrigado. Bom, e a todos que estiveram mais uma vez conosco, lembre sempre que todas essas entrevistas, comentários estão nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. O João Batista Olive sempre faz esse convite para que você venha fazer parte de um clube seleto de produtores mais bem informados desse nosso Brasil. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado. Até uma próxima.